Olá pessoal, estamos aqui o professor Luciano, iniciando essa série de vídeos com o intuito de ser um material de apoio para vocês. Certo? Já de antemão peço desculpa pela qualidade do som. Estou utilizando o microfone integrado do meu notebook, então pode ser que a qualidade do som não seja das melhores, mas o intuito aqui é auxiliar vocês com a parte prática das nossas aulas. Reforçando aquilo que eu já devo ter falado em sala de aula para vocês, este material que eu estou produzindo é um material de apoio. Não são videoaulas bem produzidas, não são videoaulas com todo o contexto e tudo mais. Não, é um material de apoio. É aquilo que nós formos fazer, estivermos fazendo em sala de aula, o professor vai replicar aqui, certo? Porém, uma pequena diferença, mas muito importante diferença. Durante a sala de aula, o professor vai explicando passo a passo e vai explicando o porquê daqueles passos, certo? Então, durante a sala de aula, eu vou explicando por que eu fiz dessa forma, quais são as outras formas. Eu vou buscando tentar elucidar o máximo possível para vocês entenderem. Aqui não. Aqui o professor vai dizer para vocês, faça isso, isso, isso e aquilo. Daqui a pouco você vai me perguntar, mas professor, não tem uma outra forma de fazer? Essa outra forma eu vou estar falando em sala de aula e a gente vai estar discutindo lá, certo? Então, esse não é um material para substituir nossas aulas práticas em sala de aula. É um material de apoio, caso você precise rever, caso você precise replicar o que a gente fez em sala de aula, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso projetinho aqui. Deixa eu trocar a cena aqui. Perfeito? Então, pessoal, vocês devem estar vendo aí a minha tela, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai iniciar o nosso projeto Spring Boot. Então, como o professor já falou, o Spring Boot é uma ferramenta fantástica. Ela faz parte do ecossistema Spring e nos ajuda muito na questão de desenvolvimento de aplicações Java. O Spring Boot ele nos ajuda muito na questão especial das nossas aulas, que é o quê? API REST, certo? Então, o primeiro passo para nós trabalharmos é nós criarmos o nosso projeto Spring Boot. Nós poderíamos estar abrindo o Eclipse e, a partir do Eclipse, estar criando o nosso projeto. Um projeto Maven, um projeto Gradle, o que for, né? Porém, o Spring, ele nos tem aqui uma ferramenta muito interessante, que é o Spring Initializer. Então, se vocês procurarem na internet Spring Initializer ou Spring Start, vocês vão encontrar esse link aqui, start.spring.io, certo? Então, ele vai abrir aqui, ele vai te dar as opções que você já pode baixar um projetinho pronto, certo? Então, a primeira coisa, nós vamos estar utilizando um projeto do tipo Maven, certo? Nosso gerenciador de pacotes, nosso gerenciador de aplicação de buildade, de controle, tudo vai ser um projeto Maven, né? A linguagem Java, é óbvio. A versão nós vamos estar utilizando a 3.1.3, que é a última versão estável do Spring Boot, né? E aqui nós vamos colocar os nossos projetinhos, certo? Então, eu vou botar aqui br.edu.attus.po, de programação orientada a objetos, e o nosso nome do Artifact ID, nosso artifact, vai ser Attitude, certo? Então, nosso pacote inicial vai ser esse aqui. Nosso package name, né? Vai ser br.edu.attus.po.attitude. Dentro dele, a gente vai criar outros subpacotes. Para iniciar o nosso projeto, nós vamos colocar apenas duas dependências. Uma delas é referente ao projeto em si, que é o Spring Web, que é justamente aquele cara que vai nos dar suporte à API REST, nos dar suporte à parte de MVC, injeção de dependências, desacoplamento das camadas e, principalmente, ele vai nos dar o nosso container de execução, ou seja, nossa aplicação de execução, nosso servidor de aplicação, melhor dizendo, que vai ser o nosso Tomcat. Então, para a gente não precisar estar utilizando um Tomcat, baixar o Tomcat e tal, a gente usa ele mesmo, que dentro dele já vem um Tomcat embutido, né, embedded, como eles dizem, né, e o próprio Spring trata de inicializar esse Tomcat, trata de colocar nossa aplicação rodar ali dentro desse Tomcat embedded. Fica muito mais fácil. Então, nós vamos colocar aqui essa dependência. E a outra que nós vamos colocar é a dependência do DevTools. Então, essa, como o próprio nome diz, ela não é uma dependência que é obrigatória. Nós poderíamos muito bem fazer tudo que nós vamos fazer sem ela. Porém, como o próprio nome diz, é uma ferramenta de desenvolvimento. Ela nos ajuda muito. E as principais questões que ela nos ajuda é justamente o rápido
reinício de aplicações, né? Fast Application Starts e o Live Reload. Então, para a gente não precisar dar, alterou um arquivo, dá um stop, dá um start na aplicação de novo. Então, a gente espera o arquivo dar um Ctrl S, se nossa ferramenta, na nossa ideia está configurada para ele buildar automático, no momento que ele builda, ele já vai restartar a nossa aplicação, certo? Então, essas duas dependências são iniciais. Depois a gente vai colocar mais, é óbvio, mas por enquanto é isso que a gente precisa. Então, se vocês quiserem dar um explore aqui, vocês vão ver o arquivo com XML, que é justamente o arquivo que configura o nosso Maven, né, que vai ter todas as configurações da nossa aplicação Maven, nosso projeto Maven, perdão, dizendo, nossa aplicação Attitude Sound. E daí podemos dar um close ou download e eu generate aqui, ele já vai gerar o nosso arquivo, certo? Então, melhor dizendo, se eu der um explore aqui, se eu der um download, ele vai baixar somente esse arquivo. Então, a gente dá um generate, então ele vai baixar um arquivinho aqui, attitudesound.zip. Então, ele baixou aqui, né? Se nós olharmos aqui, tem aqui na minha pasta downloads, eu vou reportar esse cara, né? E vou jogar lá para uma pasta dentro dos meus projetos, certo? Então, eu vou criar aqui dentro de pessoal. Aí a pasta onde você vai colocar o seu projeto é do seu interesse, é onde você organiza os seus arquivos de aula. Né? Sempre lembrando, o professor sempre recomenda o quê? Duas pastas separadas. Uma pasta para o projeto, onde está o teu código-fonte, onde está o teu código, e uma pasta para o workspace da nossa IDE, que no caso, que nós vamos estar utilizando aqui durante os vídeos, é o Eclipse. Então, eu vou criar aqui dentro dentro do dois pontos pessoal aqui, eu vou criar uma pasta aqui, eu vou chamar projeto vídeo, certo? E dentro desse projeto vídeo, eu vou jogar esse ponto zip que eu baixei lá da pasta. Lembrando, esse aqui é um ponto zip, é o nosso projeto compactado. Então, para nós podermos abrir ele importar ele na IDE, Eclipse, ou no IntelliJ, ou no NetBeans, ou em qualquer outra IDE, a gente tem que descompactar ele. Eu tenho aqui instalado na minha máquina o WinRAR, né? Então, eu vou dar um extract to Attitude Sound, beleza? Antes disso, eu vou aumentar a imagem aqui. Certo, pessoal? Aumentei um pouquinho aqui a resolução da minha máquina, né, da minha tela. Na verdade, aumentei o tamanho dela. Então, aqui no attitudesound.zip, que é aquele arquivo que eu baixei lá do meu Spring Initializer, eu simplesmente vou dar um extract aqui. Deixa eu só dar uma conferida. Se não me engano, ele já traz uma pasta Attitude Sound. Então, não precisa dar um to Attitude Sound. Senão, ele vai criar um Attitude Sound e dentro dele uma outra pasta Attitude Sound. Então, eu vou botar extract here ou extrair aqui, né? Se você estiver usando o WinZip, se estiver utilizando o próprio ferramenta do Windows, você utilize conforme você precisa ir para descompactar. Bom, aqui está o nosso projeto. Esse é o nosso projeto Maven, certo? Dentro desse cara aqui. Então, esse arquivo .zip eu já posso remover ele, certo? O próximo passo é nós iniciarmos o nosso Eclipse, certo? Então, eu vou pegar aqui dentro do meu, onde eu tenho o Eclipse descompactado. Eu não tenho o Eclipse instalado na máquina. Se você instalou, se você não tem problema. Eu prefiro utilizar ele de forma portátil, vamos dizer assim. Então, eu tenho aqui o que eu baixei lá da página do Eclipse, descompactei e eu tenho o eclipse.exe. Vou startar ele aqui, certo? Só um minutinho que ele está iniciando, certo? Ele iniciou aqui, então, por padrão, o Eclipse traz já a tela para a gente selecionar o IDE, a Workspace, perdão. E se caso não acontecer, abrir a página, você tem a opção lá no menu File, Switch Workspace, né, para trocar o Workspace. Daí vai abrir essa telinha. Bom, eu vou pegar aqui dentro das minhas pastas, onde eu salvo meus Workspaces, eu vou ter aqui dentro uma que eu vou criar um novo Workspace, que eu vou chamar de 2023-02 PO Vídeo, né? PO Vídeo. Essa vai ser a pasta onde vai estar meu Workspace, certo? Então, vou dar um Launch aqui. Sempre lembrando, pessoal, se vocês quiserem deixar tudo junto, não tem problema, tá? Mas eu, particularmente, prefiro dessa forma aqui. Então, eu tenho uma pasta dentro de... deixa eu achar aqui. Aqui, Eclipse Workspaces, WS.
PO Vídeo. Esse cara aqui vai ser o workspace da minha gravação dos vídeos. O meu projeto em si, esse sim, esse vai estar dentro de aqui projeto GitHub. Eu criei uma pastinha aqui. Cadê? Perdão, eu criei no D, né? Projeto vídeo, certo? Então, eu criei essa pastinha aqui. Eu tenho o workspace do vídeo e o meu projeto. Então, lembrando, eu tenho aqui uma pasta que é o projeto e a outra que é o workspace. Então, eu vou abrir o workspace aqui. Só um pouquinho que ele está carregando. A primeira vez que você cria o workspace, ele demora um pouquinho. Por quê? Porque ele vai criar algumas pastas de configuração já. Ele já vai criar alguns arquivos para nós. Então, se nós entrarmos aqui, vocês vão ver que ele já vai estar criando alguns arquivos que é justamente que o Eclipse vai utilizar em relação ao nosso projeto, certo? Ponto metadata. Esse arquivo, essa pasta aqui, então, ela vai ser específica do Eclipse. Se eu for utilizar, se eu for abrir o nosso projeto em outra IDE, IntelliJ, NetBeans, qualquer outra IDE, essa pasta eu não vou utilizar, porque ela é um workspace do Eclipse. Outras IDEs não vão ler esses arquivos. Pode até ter alguma coisa, mas não é o foco ler esses arquivos, certo? Então, está startando o meu Eclipse, é só um minuto. Muito bem, abriu aqui o meu Eclipse. Então, ele abre aqui, né? Nossa tela de boas-vindas. Posso dar um fechar aqui. Caso eu queira trocar o workspace, eu posso vir aqui na opção, né? Switch Workspace. Posso pegar outros workspaces, mas vou deixar esse. Como é um workspace novo, certo? Independente se eu tenho arquivo ou não tenho arquivo Java lá dentro, ele não traz nenhum projeto aqui no meu Project Explorer. Então, ele tem a janelinha aqui do Project Explorer. Eu gosto de fechar esse outline, que nós não vamos utilizar. Deixo aqui embaixo essas outras janelas, que algumas nós vamos utilizar como terminal, console. E aqui do ladinho fica o nosso Project Explorer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai importar um projeto. Por quê? Porque aquele arquivo que a gente baixou lá, que é dentro de D2 pontos, pessoal, projeto vídeo, esse cara aqui é um projeto Maven. Lembra que a gente baixou aqui? A gente criou através do Spring Netlify um projeto Maven já com as bibliotecas e tudo preparado para o Spring Boot. Então, a gente vai, em vez do Eclipse, nós criarmos um novo projeto, nós vamos vir aqui Import Projects. Se é um projeto Maven, a gente vai selecionar aqui dentro das opções o Maven e vamos dizer, é um projeto Maven existente, não é um projeto novo. Projeto novo, existente, que a gente baixou lá. Vamos dar um Next, né? Ele vai pedir aonde está o nosso projeto. Então, se tu clicar aqui no browser, ó, ele vai cair na pasta do Workspace, mas não está aqui o meu projeto. No projeto eu joguei dentro de pessoal, projeto vídeo. Então, vou pegar aqui Add to Sound. Eu vou pegar essa pasta, porque dentro dessa pasta existe o quê? O arquivo .xml, que é o arquivo que o Maven interpreta e o Maven lê para fazer as suas tarefas de baixar bibliotecas e tudo mais. No momento que eu der o finish aqui, o Maven já vai ler o Eclipse, que tem integração com o Maven, já vai ler esse arquivo, vai verificar as bibliotecas que são necessárias e já vai fazer download. A primeira vez que você fizer no computador vai demorar um pouquinho mais. Como eu já fiz, já tenho essas bibliotecas, essas versões do Spring que a gente selecionou, que é a versão 3.1.3 aqui, eu já tenho no meu computador, vai ser rápido, vocês vão ver. Ó. Então, se nós olhar aqui embaixo no cantinho direito inferior, vai estar lá, ó, importando o Maven Project. Ele não vai precisar fazer download de nenhuma biblioteca, pois eu já acessei outras vezes, então vai ser bem rápido e todos os meus projetos vão ser. Amanhã depois eu mudo a versão de 3.1.3 para 3.2.0, né, ele vai baixar as bibliotecas necessárias para mim poder utilizar no projeto, certo? Então, no momento que ele finalizou aqui, né, vocês vão ver que ele já está buildando aqui, ó, né? Então, nós vamos poder ver aqui o projeto, a estrutura do nosso projeto, certo? Uma coisa importante é, aqui no Project, tem a opção aqui, ó, Build Automático. Se você desmarcar essa opção, toda vez que você alterar um arquivo, você tem que vir aqui e dizer para ele buildar, certo? Então, eu prefiro deixar aqui Build Automático, certo? O que ele vai fazer? Ele vai ficando sempre atualizando, vai sempre fazendo build conforme eu vou alterando os arquivos. E o nosso DevTools lá do Spring, nosso Spring DevTools, esse cara aqui, vai reiniciando a nossa aplicação, certo? Então, se nós formos olhar aqui, nós temos o arquivo .xml, que é aquilo que eu mostrei. Quem que gerou esse? Foi o nosso
Spring Initializer, né? Na verdade, ele já gerou o POM.xml. Ele disse que nós vamos estar utilizando o Spring Boot 3.1.3. Ele traz as informações do nosso projeto aqui, a versão do nosso Java e quais são as bibliotecas que nós vamos estar utilizando. Então, nós temos a Start Web, que é a Spring Web, né? Spring MVC, API REST, toda a parte inicial do Spring que a gente precisa. O DevTools, que é, o próprio nome diz, é para desenvolvimento, eu não vou precisar isso em ambiente de produção, depois eu posso tirar se eu quiser. E o Start Test. De cara, eu já vou sacar fora esses aqui, porque nós não vamos fazer testes nesse momento. Então, depois, se a gente quiser fazer testes, a gente vem aqui, dá um Ctrl V aqui, ele vai entrar. Então, eu removo todo esse nó aqui, esse nó de dependency, removo, né? Tiro fora ele aqui. No momento que eu der um Ctrl S, vocês olharem aqui embaixo, ele vai começar a buildar a aplicação. Se ele buildou a aplicação, ele já vai dar um erro aqui. Por quê? Porque tem um pacote chamado teste aqui, ó. Tem um arquivinho testes.java, que é o quê? Spring Boot Test. Ele vai dizer, eu não conheço essa biblioteca, por isso que ele dá erro, tá? Então, posso vir e remover todo esse nosso package aqui, que é de testes. Vou dar um botão direito, delete. Ok. Certo? Ele já vai atualizar. Aqui nós temos as bibliotecas nativas Java, as bibliotecas que o Maven baixou, né? Então, lembrando, eu botei duas dependências. Porém, essas dependências têm suas subdependências. Então, tudo que o Spring Web e o Spring DevTools precisa, ele já baixou para nós e está aqui disponível dentro do nosso projeto. Aqui nós temos, dentro do Source Main, nós temos os resources, né? Os recursos, né? Então, static e templates a gente não vai precisar, pode deixar fora. E o Application Properties, esse sim a gente vai deixar. Por enquanto, um arquivo texto limpo. Se vocês abrirem nele, ele está vazio, certo? Já posso fechar aqui. Vou fechar o .xml. E o nosso Spring Initializer, ele já cria para nós aqui, então, um package inicial. No caso aqui, br do Atlas, PO Atlas Sound. Então, esse Spring Initializer criou o nosso package inicial e dentro dele já colocou, como a gente disse, que vai ser uma aplicação Spring Boot, então ele já cria aqui uma classe que vai ser a nossa classe de Spring Boot Application. Então ele já traz a anotação aqui, né? Annotation, para que o Spring Boot, que essa classe vai ser uma Spring Boot Application, e já traz o nosso void main que vai startar a nossa aplicação. Eu não precisaria ter removido aqueles arquivos, removido aquele lá, mas como eu gosto de deixar mais clean possível, certo? Então, se eu criasse o projeto Maven direto no Eclipse, eu não teria o quê? Eu não teria essas linhas das dependências, dizendo que era um Spring Boot, essas duas aqui, e não teria essa classe já criada. Como eu criei, como eu utilizei o Spring Initializer, ele já traz isso para nós, certo? Depois disso, para mim startar a minha aplicação, eu posso vir aqui e dar um Run As, certo? De cara, ele não sabe como é que ele vai rodar isso. Então, se eu tentar rodar aqui o Run As com o .xml aberto, ele vai dizer assim, ó, tá, mas o que tu quer fazer, né, com esse .xml, ó? O que tu quer rodar no .xml? Tu quer buildar esse Maven? O que tu quer fazer? Não, mas não é isso que eu quero rodar a aplicação. Então, se nós olharmos aqui, nós temos uma classe Java com void main, ou seja, uma aplicação Java. Então, eu posso vir aqui e dar um run aqui direto. Observem que aqui no Tooltip Test, desse botão já aparece ali, ó, Run Atlas Application Java, Atlas Sound Application Java. Ou eu posso vir aqui Run as Java Application. Quando eu faço esse Java Application, ele vai procurar todas as classes do meu projeto, verificar se alguma tem void main. Nós só temos uma classe no projeto, que é o que o Spring Initializer criou, e só um void main. Então, ele vai rodar de cara. Se nós tivéssemos mais classes com métodos main, né, ou seja, métodos elegíveis para ele rodar, ele iria perguntar qual que você quer rodar. Aqui não. Então, ele vai localizar e ele vai abrir aqui embaixo uma nova guia console, que é justamente a saída, né? Então, ele vai iniciar o nosso projeto. Então, o que nós temos que olhar? Aqui tem o log, né? Então, o Tomcat inicializado. Então, a primeira coisa, o Spring Boot ele já vem. Se acontecer essa janelinha para vocês, pode dar um permitir acesso. Estou na máquina que não tem permissão, que não posso fazer isso. Então, cancelar que ele vai funcionar igual. Como é porta alta, não tem problema. Se nós quiséssemos rodar na porta 80, daí precisa
permissões de administrador, certo? Então, primeira coisa, quando a gente starta, ele já vai inicializar o nosso servidor Tomcat, não é a nossa aplicação, é um servidor Tomcat, né, que vai servir a nossa aplicação. Então, ele inicia o servidor Tomcat, né, ok? E depois ele fica monitorando o live reload, certo? Se eu altero nessa porta. E se deu tudo certo, ele diz aqui, ó, Tomcat iniciou na porta 8080. Isso que a gente tem que saber. Se eu pegar agora e tentar acessar a porta 8080 do meu computador, ele vai estar respondendo. Então, se nós pegar aqui localhost, que é a minha máquina, né? A máquina local, 2.8080, ou seja, eu vou tentar acessar a porta 8080 do meu computador. Está lá. Ele vai dar um write label error page. Se deu esse erro, é porque está certo. E vocês vão ver muito isso. Se deu erro, é porque está certo. Por quê? Porque se eu dar um stop aqui na minha aplicação, né? Terminate, e tentar acessar essa porta 8080, ele não vai dar erro. O que ele vai fazer? Ele vai ficar tentando conectar na porta 8080 do meu localhost, do meu computador, e não vai conseguir. Ele vai dar não possível conectar. Então, como eu disse, se deu aquele erro, deixa eu startar novamente a aplicação, vou dar um refresh. Se deu esse erro, é porque está certo. Por que deu esse erro? Porque a gente não mapeou nada ainda, a gente não disse o que ele vai responder. Então, ele só está respondendo ali na porta 8080. Só para finalizar esse nosso início agora, então, pessoal, duas coisas importantes. Primeiro, se eu estou aqui e eu quero ampliar a minha tela, eu posso dar um Ctrl M, ele vai ampliar minha tela. Se eu der o Ctrl M de volta, ele abre isso aqui, as outras janelas. Se eu acabei fechando o Project Explorer sem querer, eu venho em Window, Show View, Project Explorer. Ele vai abrir ali do ladinho, certo? Se acontecer, deu der, ó, o meu servidor está rodando na porta 8080. Se eu tentar rodar de novo, o que vai acontecer? Ele vai tentar abrir rodar novamente a minha aplicação na porta 8080. Ou seja, o Tomcat vai tentar abrir na porta 8080. Ele vai dizer, não, já tem um Tomcat rodando na porta 8080, eu não posso, ó. Falhou ao inicializar, a porta 8080 está em uso. E se vocês verem que eu não consigo finalizar. Então, se acontecer isso, vocês entrem no gerenciador de tarefas do seu Windows, ou no caso, conforme o outro sistema operacional, né? Mas a maioria do pessoal usa o Windows. Então, aqui vocês vão procurar pelo nosso Java, certo? Então, se nós procurar aqui em detalhes e procurar o Java, vai ter lá o Java W. Vocês vão clicar com o botão direito, eu posso finalizar a árvore de processo, ele vai finalizar. Esse Java aqui, finalizo também, para evitar qualquer coisa. Finalizar a árvore de processos, finalizo tudo, certo? Feito isso, eu posso startar minha aplicação, porque agora não tem mais nenhum Tomcat rodando na porta 8080 e ele vai funcionar. Beleza? Vamos ver aqui, confirmar, né? Ó, startado. Active Sound Application inicializado, certo? Se eu der o claro refresh aqui, tá rodando lá bonitinho. Beleza, pessoal? Então, isso aí. Esse nosso início aqui é apenas para iniciar o projeto. Então, dois fatos importantes. O que nós precisamos para iniciar o projeto? Nós vamos criar o nosso projeto. Deixa eu ver aqui de novo. Nós vamos criar o nosso projeto através do Spring Initializer. Não é obrigatório, mas é bem mais prático. Criamos o nosso projeto, baixamos ele, que é um .zip, né? É um .zip. Eu descompacto esse em algum lugar, abro o meu Eclipse num workspace existente ou novo, tanto faz, e dentro desse workspace eu vou importar o meu projeto, que é justamente esse cara que eu baixei do Spring Initializer, ok? Depois é só dar um start aí, ele já vai estar rodando, já vai subir um servidor Tomcat embutido, a porta 8080, e vai fazer a nossa aplicação rodar nesse Tomcat aí, certo, pessoal? Então, por enquanto é isso aí, logo eu posto mais conteúdo aí sobre os próximos passos, certo? Esse vídeo foi um pouquinho longo, 24 minutos, né? Já foi demais, né? Vídeo de 24 minutos é muito, mas os próximos eu vou tentar ser mais curto possível, tá? Um abração, pessoal, e até a próxima.